Olá, tudo bem? Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repouse sobre cada coração. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais um devocional noturno, aonde nós reservamos aqui um tempo para orar e ler uma passagem da Bíblia. O propósito é edificar a sua fé, fortalecer uns aos outros e buscar da parte de Deus esperança. Nós precisamos de esperança. Caminhar colocando a cada dia a nossa esperança na pessoa do Senhor Jesus. Bom, eu estava agora há pouco aqui meditando, pensando, e eu me deparei aqui com uma passagem bíblica que está aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 10 e o verso 25, que conta a história, Jesus contando uma história, contando uma parábola. E isso me chama a atenção porque nós estamos acompanhando as notícias com relação à tragédia que aconteceu ali no Rio Grande do Sul e quantas pessoas perderam seus entes queridos, perderam suas casas, perderam tudo e eles não têm nada. Eles vão ter que recomeçar novamente. É difícil, não é fácil. Quando a gente para pensar e refletir acerca de todas essas catástrofes, dessas dificuldades que as pessoas vão enfrentando, vão tendo que passar, cabe uma pergunta para nós. O que nós podemos aprender com tudo isso? O que nós podemos, então, nos tornar através de todas essas questões? E eu penso que esse é um momento importante aonde podemos fazer algumas reavaliações acerca da nossa vida, acerca da nossa fé, acerca da nossa família, acerca da nossa vida como um todo. Eu penso que de quando em quando é importante a gente parar e repensar a nossa vida, sabe? Repensar os nossos conceitos, até mesmo fazer um autoexame acerca de como nós estamos encarando o cristianismo. Eu penso que isso é importante. E quando eu li aqui esse texto, eu quero compartilhá-lo aqui com você, nesse devocional bem breve. Lucas, capítulo 10 e o verso 25, diz assim: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Olha que pergunta, hein? Olha que pergunta que o mestre da lei, uma pessoa considerada sábio, conhecedor, fez para Jesus. O que preciso fazer para herdar a vida eterna? Versículo 26. O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Aqui a gente nota um grande problema, né? É quando nós queremos nos justificar acerca daquilo que nós já sabemos e que deveríamos simplesmente praticar. Então aqui Jesus, ele responde no versículo 30. Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado.
Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhes as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: Cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Então eu gostaria que você ficasse com essa palavra aqui nessa noite, nesse devocional noturno, onde nós separamos aqui um tempinho para estar juntos, orando, intercedendo e refletindo. Gostaria que você ficasse com essa palavra. Vá e faça o mesmo. Jesus, ele, através dessa parábola, ele quer abrir os nossos olhos. Ele quer nos libertar, ele quer nos desprender de conceitos errados que a gente vai aprendendo ao longo do tempo, por causa da imposição das pessoas sobre nós, por causa da religião, por causa de dogmas. A gente vai absorvendo tudo isso e a gente vai se prendendo a essas coisas. Por exemplo, 2 religiosos passaram ali aonde aquele homem estava, caído, quase morto, mas eles não pararam. O primeiro foi o sacerdote, que era responsável para poder fazer o sacrifício, poder representar Deus em favor do povo. Ele não parou. Por que ele não parou? Porque ele devia estar ocupado demais, não é verdade? Ele estava preocupado com as questões religiosas dentro do templo. Então ele não tinha tempo para parar para poder socorrer aquele homem. Então ele passou de lado e foi embora cumprir as suas obrigações. O levita, da mesma forma, ele passou ali, viu aquele homem ali, mas também não parou, porque estava preocupado com as atividades religiosas que ele teria que fazer. Então ele não parou. Mas o samaritano, quando viu aquele homem, notem que todos eles viram aquele homem, mas uma coisa chama atenção aqui. É que o samaritano, no versículo 33, o samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aqui está o detalhe. O samaritano viu aquele homem e teve piedade. Sabe, muitas das vezes a gente vê as pessoas simplesmente como alguém que pode render algo para nós, simplesmente como alguém que pode dar lucro para um sistema religioso, e a gente vai enxergando as pessoas dessa forma. E aí a gente se esquece da essência, que a gente precisa ver e ter compaixão, piedade. Isso quer dizer que nós precisamos ter compaixão das pessoas, compaixão uns pelos outros. E essa palavra compaixão é você sofrer junto, é você caminhar junto com alguém nas horas mais difíceis da vida dela. É você comprar aquela dor, é você comprar aquele problema e você decidir andar junto com aquela pessoa, fazendo algo de alguma forma para que aquela pessoa passe por aquele momento difícil, tendo um alívio, tendo um conforto, porque nesse sentido nós estamos representando o Cristo, representando o reino de Deus aqui nessa terra. E aí eu me lembro daquilo que o apóstolo João me diz na sua carta, que não é sábio alguém que tenha uma certa condição de ver alguém em necessidade, ver alguém com extrema necessidade e não estender as mãos. Aonde estará o amor de Deus na vida dessa pessoa?
E aí a gente entende que o amor de Deus, ele é acompanhado, ele é expresso através de ações concretas. Aqueles dois, eles amavam a Deus, o sacerdote e o levita amavam a Deus. Eles estavam preocupados com as atividades religiosas, mas eles não conseguiam expressar esse amor na prática, na vida de outra pessoa. E é isso que eu tenho pensado, sabe? Com essa tragédia no Rio Grande do Sul, mas não é só a tragédia do Rio Grande do Sul que tomou essa proporção grande, por isso muitas pessoas estão aí, né, se voltando para essa questão, mas todo dia a gente vê algo difícil, todo dia a gente vê algo ou alguém que está em calamidade. E qual é a nossa reação? Qual é a nossa atitude? O que nós estamos fazendo? E eu penso que, no mínimo, a gente precisa orar pelo povo do Rio Grande do Sul, nós precisamos, no mínimo, orar por aquela família que está enlutada, por aquele pai que sofreu agora ali um assalto, é, os filhos que estão com dificuldade na vida. Nós precisamos ter compaixão, compaixão, ter piedade, ter misericórdia. E muitas das vezes nós, por estarmos tão envolvidos com as atividades religiosas, nós valorizamos muito mais coisas do que pessoas. Nós muitas das vezes não temos coragem para abrir mão das coisas que estamos fazendo para investir tempo na vida de pessoas, que realmente é o que vale a pena e é para esse o propósito pelo qual a igreja e um cristão está aqui nessa terra. Então, fica com essa palavra aqui, tá? No finalzinho aqui, ó. Vá e faça o mesmo. Jesus fez uma pergunta aqui. Versículo 16, 36. Qual destes três você acha que foi o próximo? Então, se a pergunta daquele homem era: quem é o meu próximo? Jesus está aqui respondendo para ele. E ele mesmo, ao ouvir o que Jesus estava relatando, ele entendeu. E aí Jesus perguntou: qual destes três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Versículo 37. Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Então, quem é o teu próximo? Quem é o teu próximo? E quem é o próximo que está aí, precisando de você? E aí Jesus fala: vá e faça o mesmo. Então, faça o mesmo que aquele samaritano fez. Pare, invista tempo na vida de pessoas, se importe com alguém, procure saber como você pode ajudar alguém. Se desprende um pouco dessas questões religiosas que mais atrapalham do que ajuda. Se desprende um pouco desses entretenimentos que vai cada dia mais nos levando para longe dessa relação uns com os outros, dessa comunhão uns com os outros, e impede, cria uma escama nos nossos olhos e nos impedem de enxergar o que é importante. E aqui fica claro para mim que pessoas são importantes. Então eu quero convidar você para nós agora orarmos em favor daquele povo no Rio Grande do Sul, mas você pode orar também por alguém que você conhece, que precisa de misericórdia, que precisa de compaixão. E quem sabe através aqui desse devocional, através do que nós ouvimos, através do que nós lemos, amanhã nós possamos acordar com uma nova perspectiva de colocar pessoas na nossa agenda, de poder servir alguém, de poder orar por alguém, de poder ser um canal de bênção na vida de alguém. Então eu te convido para orar junto comigo nesse momento. Senhor meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus,
eu quero aqui te agradecer por esse momento, pela oportunidade de estar aqui orando, juntamente com esse meu irmão, com essa minha irmã. Eu louvo o teu nome, porque tu és bom em todo tempo e em todo tempo o Senhor é bom. E o meu propósito aqui, Senhor, é poder agora orar em favor de algumas pessoas. É poder aqui, Senhor, expressar compaixão, misericórdia através de ações. E a primeira ação que nós temos aqui disponível nesse momento é orar, é a oração. Então nós queremos aqui, Senhor, orar em favor dos irmãos, em favor das pessoas ali no Rio Grande do Sul, que foram acometidos por essa calamidade, por essa tragédia. Eu oro aqui para que o Senhor continue confortando, consolando a vida de familiares que perderam seus entes queridos, consolando, confortando a vida de cada irmão, de cada irmã, de cada morador ali daquela cidade ou daquelas cidades. Oramos aqui, Senhor, para que aquelas pessoas que estão trabalhando ali voluntariamente, que se voluntariaram ali, Pai, para servir, para abençoar, que estão sendo um samaritano nesse sentido. Eles estão ali resgatando pessoas, investindo na vida dessas pessoas, meu Pai. Eu oro para que o Senhor continue fortalecendo cada voluntário, continue fortalecendo cada pessoa ali que está servindo, que está trabalhando. Também, Senhor, eu oro aqui, nesse momento, em favor das autoridades que estão ali. Que o Senhor visite ali, Pai, cada autoridade que está prestando um serviço para o Estado, que de alguma forma também estão ali estendendo as mãos no propósito de salvar pessoas, de amenizar o sofrimento daquelas pessoas que estão desoladas. Oramos aqui, ó Deus, para que o Senhor supra a necessidade daquele povo, mas também oramos em favor das autoridades, do, do, dos prefeitos das cidades, do governador do estado. Oramos, ó Deus, pelo presidente da República, para que cheguem, ó Deus, em um acordo onde possam favorecer a população, aonde possam, ó Deus, dar o apoio, estender as mãos, ó Deus, e trabalhar em favor do povo. Oramos para que o Senhor traga unidade nesse momento de calamidade. Oramos para que o Senhor traga, ó Deus, direcionamento na vida de cada autoridade. Que eles deixem de lado o ego, que eles deixem de lado, ó Deus, a bandeira que eles defendem, o partido que eles defendem, e possam se unir para amar aquelas pessoas, possam se unir para abençoar aquelas pessoas, meu Pai. Oramos também para que o Senhor continue abençoando a vida dos empresários que estão ali, colocando as suas aeronaves à disposição para poder continuar esse trabalho de resgate e de suprimento ali daquela população. Oramos para que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor prospere a vida deles, meu Deus. Colocamos aqui também, Senhor, diante de Ti, Pai, a nossa vida, e diante dessa palavra que nós lemos, nós chegamos aqui, Senhor, a uma conclusão de que nós precisamos ir e fazer o mesmo, Senhor. Então nós oramos aqui, ó Pai, para que o Senhor venha nos abençoar, para que o Senhor venha nos guardar, para que o Senhor venha nos livrar de todo o mal, de toda a religiosidade, de todas as atividades que nos afastam dessa intimidade com o Senhor e dessa oportunidade de enxergar as pessoas, ó Deus, onde elas estão. Então eu oro aqui, Pai, para que a mão do Senhor nos alcance e que possamos ir e fazer o mesmo, que possamos seguir aquilo que é verdade, e a Tua palavra é a verdade. Então que seja assim na minha vida, na vida dos meus irmãos, na vida dessa pessoa que está aqui comigo agora, participando desse devocional noturno, mas também, Pai, aqueles que vão ter acesso depois, seja quando for, que a palavra do Senhor possa trazer uma reflexão sobre cada coração. Que seja assim, Pai, em nome de Jesus. E é assim que eu oro e te agradeço. Amém e amém, Senhor. Amém.
Amém, meu irmão, amém, minha irmã. Muito bom poder estar aqui orando junto com você e que possamos ser desafiados aqui com essa palavra. Vá e faça o mesmo. Então, vá e faça o mesmo. Talvez eu esteja aqui falando para alguém que fica olhando porque ninguém ligou para você, ninguém te visitou, ninguém estendeu as mãos quando você mais precisava e você está preso nisso ou presa nisso. Mas faça o contrário agora. Começa a orar por alguém, começa a visitar alguém, começa a se importar por alguém e você vai ver que Deus vai preparar pessoas para cuidar de você também. Então, não se esqueça. O nosso desafio é esse. Vá e faça o mesmo. Mas o mesmo o quê? Cuidar das pessoas. Ter piedade. Ter compaixão. Buscar resgatar as pessoas da condenação eterna. Esse é o nosso chamado. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Eu te vejo no próximo devocional. Um abraço. Tchau, tchau.